0,95%. Essa era a probabilidade de termos ali um chaveamento igual tivemos no sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil. Bem-vindos ao sorteio da Copa do Brasil! Eu sei de algo, mas não posso provar. Primeiro confronto! Mas você não vai sortear nas bolinhas, não? O sorteio é na minha cabeça. Palmeiras e Santos, Grêmio e Internacional, Galo e Cruzeiro e, por fim, Vasco e Vitória. 3 grandes clássicos regionais, certo? E um confronto de igualdade. É natural que a internet comece a fazer perguntas. Afinal, qual que é a probabilidade disso? 3 clássicos regionais e um confronto extremamente de igualdade. Isso foi coincidência ou foi combinado? Antes de você tirar qualquer tipo de conclusão, eu quero fazer uma coisa diferente neste vídeo. Nós vamos esquecer por alguns minutos aqui torcida, time, rivalidade, emoção. Vamos olhar para os números, para os argumentos de quem acredita que seja manipulado e também para os que acreditam que não passou de uma baita, entre aspas, coincidência. Não precisa nem fazer o sorteio. Qual é o time teoricamente mais fraco no pote 2? Pode pegar que essa equipe vai enfrentar o Palmeiras, porque o Palmeiras é bom de sorteio. Quero ver quem vem no pote A, Palmeiras. Ah, Jacuipense. Já pode colocar aí. Não precisa nem fazer o sorteio. Não precisa nem fazer o sorteio. Pode por aí. Produção, vai na minha. Jacuipense, pode por aí. Tem Curiel vivo ainda com Palmeiras. Quero ver. Jacuipense. Palmeiras e Jacuipense. Jacuipense. Confronto de número 13 com Palmeiras lembrando que e Jacuipense. Em geral, vamos observar o sorteio em si, como é que foi. E no final desse vídeo, você deixa aí no comentário o que você achou disso tudo. Meu nome é João e vou estar apresentando aqui para vocês do porquê o pessoal tá achando que foi manipulado sim esse sorteio, esses campeonatos em gerais aqui no Brasil e não só no Brasil, tá? Por sinal, no mundo inteiro, com o vídeo da Copa do Mundo que eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Então se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo comigo, beleza? No dia 11 de 2026, em agosto, a CBF realizou então o sorteio da Copa do Brasil pelas quartas de finais. 8 clubes. Esses 8 clubes não teriam nenhuma restrição de confronto, ok? Sendo eles seriam Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional, Galo, Cruzeiro, Vasco e Vitória. Eu tenho que arrumar um microfonezinho. Vou providenciar, tá? Como eu havia falado no começo, não havia nenhuma restrição de confrontos, ok? Então qualquer um podia enfrentar qualquer um. Então todos poderiam enfrentar todos. E assim começou então o sorteio. Internacional e Grêmio, Grenal. Que isso, hein? Os deuses do futebol capricharam nesse sorteio. Os deuses do futebol capricharam. Eu não tenho nada a ver com isso não, foi tudo manipulado. O primeiro confronto, Grêmio e Internacional. Grêmio, então, primeiro clube sorteado, já pode ser um clássico agora. Internacional. Um Grenal, um dos que muita gente afirma ser a maior rivalidade do Brasil, o que eu não concordo, até porque eu sou corintiano, né? Eu acredito que não tem ódio maior que corintiano e palmeirense. Nada contra, tá? Porque até se eu encontrar um palmeirense na rua, eu trato como um ser humano. Segundo confronto, mais um confronto que o pessoal fala que é a maior rivalidade do Brasil, Galo e Cruzeiro. Cruzeiro e Galo! Cruzeiro e Atlético? Eu quero que esse jogo seja igual ao último clássico. Porradaria, chute, dedo nu! Tendo até uma cena deplorável de briga na final do estadual, onde até o Cássio teve uma cena dando uma bicuda em alguém. Né? O Cássio, rapaziada, o Cássio. O queixada. Cruzeiro. Atlético Mineiro. Eu aposto o meu mundial que vai ser Palmeiras e Santos. Que mundial que você não tem, Palmeiras? Terceiro confronto foi o Palmeiras e Santos. Que esse sim eu acredito que não tem a rivalidade, até porque o Santos apanha de todo mundo, cara. Eu descobri depois de velho que tinha gente que santista, né, no caso, que considerava o Corinthians seu maior rival. Sendo bem sincero, rapaziada, faz uma cotinha que eu não sei o que é ser eliminado pro Santos ou perder pro Santos. Então, enfim, mas não deixa de ser um clássico. Sobrou eu e você, né? Não é clássico, mas tem que lembrar que eu eliminei o Flamengo, né? Era pra ser o Flamengo. E por fim, Vasco e Vitória, que na minha opinião é o confronto mais em pé de igualdade, né? Até porque os dois não têm uma fase boa, faz uma cotinha. Acredito que estejam ali no mesmo nível.
O Vasco, por ter um nome muito, entre aspas, grande, talvez esteja um pouquinho à frente, mas eu não vejo um que saia despontando assim na frente em quesito qualidade, tá bom? Dos 4 confrontos, 3 clássicos, o que segundo a Folha nunca tinha acontecido em uma edição de Copa do Brasil da história, tá bom? Então é uma coisa inovadora, diga-se de passagem. Mas qual era a chance disso acontecer? É aqui que a história fica interessante. Imagine que você colocou esses 8 clubes em um sorteio completamente aleatório, sem preferências, sem restrições, sem nenhuma equipe sendo favorecida. Existem 105 maneiras diferentes de formar 4 confrontos entre 8 equipes. 105. E existe uma única combinação específica que produz esses 3 clássicos: Palmeiras com Santos, Atlético com Cruzeiro, Grêmio com Internacional. E os 2 que sobraram ficavam junto, Vasco e Vitória. Mas lembrando, como a nossa amiga, que eu esqueci o nome, vou colocar aí o canal dela aí na tela, eu quero que vocês tenham ciência que era pra estar um Flamengo ali, ou seja, era pra ser um Vasco e Flamengo. Sobrou eu e você, né? Não é clássico, mas tem que lembrar que eu eliminei o Flamengo, né? Era pra ser o Flamengo. E pensar que se eu tivesse passado no Vitória, eu ia jogar contra o Vasco. Os caras pensarem tudo. 1 dividido por 105, sabe quanto vai dar? 0,952%, ou seja, aproximadamente ali seu 0,95, menos de 1%. E é justamente esse o número que faz muita gente parar para pensar como isso aconteceu. Só calma aí, tá, minha gente? Calma aí, que aqui a gente não tá usando chapeuzinho de alumínio, tá bom? Por enquanto ainda não. Eu acho que não chegou a esse nível ainda. Mas só falar isso seria muito sacana da minha parte. Eu não duvido que tenha sido armação, tá? Diferente. Da mesma forma que eu não duvido que a Terra seja plana também, tá bom? Mas a questão é, se existe a chance de 0,95% de chance de acontecer esses confrontos da maneira que foi, eu também sou obrigado a confirmar e a aceitar também que existe uma chance. Assim como ganhar na Mega Sena também não é impossível. Você provavelmente não vai ganhar. Pode jogar todo dia se quer, todo santo dia, um jogo por dia da sua vida até o final. Que a chance de você ganhar continua sendo 0,00000, lá vai cacetada. Mas não deixa de existir a chance de você ganhar. Ou seja, o raro não significa impossível. O raro também não significa fraude. Mas também não significa que não seja, tá bom? Deixando isso bem claro para vocês. Chegamos num ponto que se a matemática não prova e é marmelada tudo isso, ou armação combinado, o que faz as pessoas acharem que isso tudo seria? A repercussão foi instantânea. Torcedores afirmando que foi tudo planejado, outros falando que a Copa do Brasil está comprada e outros simplesmente agitados, animados com os confrontos, né? Os comentários em redes sociais giravam em torno de pessoas se questionando se essa sequência de confrontos era possível. Gente dizendo que a CBF tinha grande interesse em confrontos de grande escala, assim, onde iria tender a ter bastante audiência, tá? Pelo menos em picos regionais, ao menos, e automaticamente rendendo muita grana para eles também. E foram inúmeros comentários, vou separar alguns aqui para vocês enquanto eu falo, tá? A primeira teoria é que a CBF, organização ali da Copa do Brasil, realmente tem interesse em confrontos diretos, assim, regionais, clássicos, justamente pelo fato que eu havia falado anteriormente, por conta da sua receita e do seu engajamento, tá? Confrontos assim tendem a ter mais repercussão do que confrontos entre Vasco e São Paulo, por exemplo. Ou no caso da Copa do Brasil, um Palmeiras e Vasco, né? A segunda teoria é a que todo mundo sempre fala, o famoso paulistinha, entre aspas, sabem? Esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. É que o campeonato está comprado, assim como muita gente afirma, e eu também
acredito, não afirmo, mas acredito sim que tenha sido manipulada a Copa do Mundo, tá? Com a Espanha sendo campeã, ali passando meio que o Lionel Messi passando o trono para o Yamal, tá bom? A Copa do Brasil seria quase a mesma coisa. Agora deixa eu perguntar para vocês, quem seria o campeão? Porque Flamengo saiu e o time que ultimamente tem sido queridinho seria o Palmeiras. Mas eu não sei, né? Deixem aí no comentário quem vocês acham que vai ser o campeão dessa Copa do Brasil. Acho que não é nada anormal afirmar que seria o Palmeiras. É o time mais forte que tem ali, Palmeiras e Cruzeiro, tá? Mas pode ser que aconteça algo, né? Igual o poderoso Vitória tirou o Flamengo, que é a queridinha da Globo, né? Aí que tá, né? É igual eu tava confirmando pra vocês. Às vezes, será que isso daí tudo não estaria programado pra acontecer? Porque se você for parar pra ver, igual eu tinha falado, era pra dar um Flamengo e Vasco. Já pararam pra pensar nisso? Se bem que os emblemas são parecidos, né? Agora vamos fazer uma pergunta que poucas pessoas estão fazendo. Se um sorteio fosse manipulado, de que maneira eles fariam essa manipulação? Porque simplesmente falar que foi manipulado porque sim, é muito fácil, correto, rapaziada? Então, de que maneira, qual que seria o mecanismo que eles usariam para manipular um sorteio de Copa do Brasil? Que mecanismo seria determinado para que eles soubessem qual bolinha eles pegariam? Como eles saberiam qual estaria ali? Seria necessário controlar alguma variável ali dentro do sorteio. Vocês concordam comigo? E esse processo deveria ser feito de uma maneira que ninguém estivesse percebendo, correto? Até porque tinha presidente, jogadores e muita gente ali junto. Então tem que ser algo muito entre os panos ali. E muito perfeito também, tá? Dito isso, precisamos separar duas coisas aqui no vídeo. Uma coisa é um resultado ser muito estranho, concordam? A outra é falar que existe uma maneira concreta que alguém está ali, ó, só manipulando os resultados. Não tem como a gente afirmar isso com toda certeza, entende? Inclusive eu não afirmo, é tudo um achismo, compreendem? Infelizmente ou felizmente em alguns casos, suspeita não significa prova de nada. Voltamos para a mesma pergunta lá do início do vídeo. A Copa do Brasil foi combinada? É uma resposta que nem eu, nem ninguém vai ter no momento. Até porque você afirma algo quando tem provas. A combinação foi extremamente rara? Foi. Essa combinação de resultados foi esquisito? Foi também. A possibilidade disso acontecer era menos de 1%? Também foi. Mas você não pode chegar em alguém e falar que aquilo foi totalmente combinado, até porque eu, principalmente, que estou tendo um canal no YouTube, posso levar um processo futuramente com isso, tá? Então fica ali uma teoria da conspiração, entre aspas, tá? No final de tudo, temos 3 possibilidades aqui no vídeo, rapaziada, que eu trouxe aqui para vocês. A primeira foi que não passou tudo de uma coincidência gigantesca, uma combinação de jogos históricos. A segunda é que tem procedimentos ali que devem ser explicados de uma maneira mais, como posso dizer, mais nítida pra gente e que levanta suspeita certas coisas. E a terceira é que futuramente pode se aparecer algum escândalo, assim como na Copa do Mundo tem gente questionando sua... como posso falar? E aí a gente volta com outro vídeo, porque muita coisa tá meio esquisito, tá realmente muito esquisita. Mas no momento, afirmar que a Copa do Brasil foi manipulada sem fatos concretos, sem provas, já está indo além do que eu quero passar aqui para vocês nesse vídeo, rapaziada. Esse vídeo, assim como o meu canal também, foi feito para vocês questionarem, pensarem, irem além do que vocês estão vendo, beleza? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse último sorteio das quartas de finais. Meu nome é João e você está no Joenison. Fui!